Você já viu uma? Do lado da estrada, numa entrada da cidade, uma loja gigante, fachada de casa branca. E na frente, uma estátua da Liberdade de 35 metros. Você provavelmente já se perguntou por quê. Por que uma loja brasileira bota uma estátua americana gigante na porta? A resposta é mais esperta do que parece. E ela explica como um filho de operário construiu um dos maiores impérios de loja do país. Essa é a história do velho da Havan. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás do dinheiro e do poder. Eu sou o NJ e hoje o quarto episódio da série Os Donos do Dinheiro. E hoje o personagem é talvez o mais famoso de todos que a gente já falou aqui. Você conhece a loja, você conhece a cara dele e provavelmente você tem uma opinião formada sobre ele. Luciano Hang. O velho da Havan. E eu já vou avisar uma coisa logo de cara. Esse episódio não é sobre política. O Hang é uma figura política, todo mundo sabe. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de negócio, de dinheiro, de como esse império foi construído. Porque tirando a política, a história empresarial do Hang é de arrepiar. Um filho de operário de uma cidadezinha de Santa Catarina que virou bilionário e botou uma estátua da Liberdade gigante na porta de cada loja. Vamos entender o porquê? Brusque, Santa Catarina, uma cidade fundada por imigrantes alemães, conhecida como a Cidade dos Tecidos. É ali que Luciano Hang nasce em 1962. A família é humilde, o pai e a mãe são operários. Trabalharam mais de 40 anos na mesma fábrica de tecidos, a Carlos Renault. E foi lá, na mesma fábrica dos pais, que o Luciano teve a primeira carteira assinada, aos 17 anos. Chão de fábrica, origem operária. Guarda isso. Vai ser irônico mais pra frente. Em 1986, com os trocados e um sócio, ele abre uma lojinha. O sócio se chamava Vanderlei. E o nome da loja saiu da junção dos dois. H-A de Hang e Van de Vanderlei. A Van. Uma loja de tecidos, 45 metros quadrados, um funcionário. Do tamanho de uma sala. E aí veio a primeira virada. No começo dos anos 90, o governo Collor abriu a economia para produtos importados. E o Hang farejou a oportunidade. Encheu a loja de importados, coisa que o brasileiro não via fácil. O negócio deslanchou. 5 anos depois, ele comprou a parte do Vanderlei e ficou dono sozinho do que ia virar um império. Mas a Havan ainda era pequena e regional. Faltava uma sacada para ela virar fenômeno nacional. E essa sacada foi uma estátua. A história é curiosa. Conta a lenda da empresa que em 1994, quando construíram a matriz nova em Brusque, uma criança de 7 anos deu uma ideia de botar uma estátua da Liberdade bem na frente. O Hang, que tinha ido aos Estados Unidos e amava a estética americana, comprou a ideia. Em 1995, ergueu uma réplica, primeiro com 25 metros, depois padronizada em 35, junto com uma fachada que imita a Casa Branca. E aconteceu uma coisa que ele não esperava. A loja virou ponto turístico. Gente parava na estrada para tirar foto. Famílias em viagem faziam da Havan uma parada no passeio. Sacou a genialidade?
Uma loja normal precisa pagar para atrair clientes. Anúncio, panfleto, propaganda. A Havan fez o cliente vir sozinho, tirar fotos e postar. Cada estátua dessa do lado da estrada é um outdoor de 35 metros, que ainda por cima vira foto no Instagram dos outros, de graça. E tem uma camada mais esperta ainda. A estátua vem de um sentimento. Ela associa a Havan a uma ideia de primeiro mundo, de abundância, de sonho de consumo americano. Você entra achando que vai ter acesso a um mundo que parecia distante, para um público que nunca viajou para os Estados Unidos. E a Havan trouxe um pedacinho simbólico dos Estados Unidos para a beira da estrada. Isso não é decoração, é posicionamento de marca. E é de graça. Rapidinho, posso te pedir um favor? Se você tá ouvindo até aqui, é porque você curte esse tipo de história. Então, aperta pra seguir no Código 171 agora. Semana que vem tem outra, e é ainda mais absurda que essa. Agora, a pergunta da série. Como a Havan ganha dinheiro? E aqui, quem ouviu o episódio da Magalu vai reconhecer o padrão. Primeiro pilar: os importados. Desde o começo, a Havan trabalha com muito produto importado. Comprando em grande escala, direto, ela consegue margem melhor do que o varejo. Produto que custa pouco lá fora, vendido com boa margem aqui dentro. Segundo pilar: a escala das mega lojas. A Havan não é uma lojinha. É um galpão gigante com 350 mil tipos de produto. De pilha a sofá, de ferramentas a perfume. Você entra para comprar uma coisa e sai com 5. É a compra por impulso no atacado da vontade. E o terceiro pilar é o mesmo da Magalu: o crédito. A Havan tem o cartão dela, o cartão Havan. É o que chamam de Private Label, um cartão de loja que só funciona ali dentro. Sem anuidade, parcela em várias vezes e, como todo crediário de loja, ele faz duas coisas. Te faz gastar mais, porque você não pensa na compra, você pensa na parcela. 2, juros e serviços em cima do parcelamento. E a Havan ainda foi além. Ela firmou parceria com um banco digital, o C6, para oferecer serviços financeiros para os clientes. Ou seja, o mesmo caminho da Magalu. A loja não quer só te vender o produto. Ela quer ser o seu cartão, a sua conta, o seu crédito. Porque, repetindo o que a gente já aprendeu nessa série, o produto dá margem apertada. O crédito é onde mora o lucro gordo. Junta os 3 pilares: importado com boa margem, mega loja que faz você comprar por impulso e o crediário que financia tudo. É essa a máquina por trás da Estátua da Liberdade. Agora, essa história tem umas ironias e eu vou te contar elas de um jeito justo, sem puxar para nenhum lado político, só os fatos. Ironia número 1. A estátua. O Hang é super identificado com o nacionalismo, com o Brasil acima de tudo. Mas o símbolo do império dele é a Estátua da Liberdade americana. E a fortuna começou vendendo produto importado, muito chinês. Tem uma graça nisso. O símbolo do negócio é o oposto do discurso. Ironia número 2. E essa é documentada. O Hang é um crítico ferrenho dos governos do PT. Mas os dados do próprio BNDES mostram uma coisa curiosa. Em 1993 e 2014, a Havan tomou 57 empréstimos ligados ao BNDES, o Banco de Fomento do Governo, somando uns 27 milhões de reais
em valores da época. E boa parte da expansão acelerada da Havan aconteceu justamente nos anos de governo petista. Agora, é importante ser justo e preciso aqui. Isso não é ilegal, não é escândalo e não tem nada de errado. Eram financiamentos indiretos via bancos credenciados para a expansão, como milhares de empresas fizeram. E a Havan quitou tudo sem inadimplência com o BNDES. O ponto não é a acusação, é a ironia. O empresário que critica o Estado usou o instrumento do Estado para crescer, como quase todo grande empresário fez, aliás. E ele mesmo, vale dizer, argumenta que o crescimento veio principalmente de investimento próprio e de parceria com bancos privados. Ironia número 3. O apelido. Velho da Havan. Nasceu como um xingamento para diminuir ele. E o Hang fez o quê? Abraçou. Virou o velho da Havan com orgulho, transformou o insulto em marca. Do ponto de vista de marketing, é jogada de mestre. Então, tirando a política, que não é o nosso assunto aqui, o que fica? Do lado admirável, é inegável. Um filho de operário de uma cidade pequena, sem herança, sem berço, que construiu do zero um dos maiores varejos do país. Quase 200 lojas, bilhões em patrimônio, dezenas de milhares de empregos. Isso é trabalho, visão, ousadia, não dá para tirar dele. Do lado crítico, tem os pontos de atenção de sempre. O modelo de crédito de varejo, o crediário, o cartão, que é como a gente viu na série toda. Ajuda quem precisa, mas também pode endividar quem tem menos. E há, ao longo dos anos, questionamentos trabalhistas e polêmicas públicas, como aconteceu em quase toda gigante do varejo. Nada que apague a dimensão da construção, mas que faz parte do retrato completo. Mas a grande lição do episódio de hoje é sobre a estátua. Porque a Estátua da Liberdade da Havan é o símbolo perfeito de uma verdade dos negócios. O Hang não vende só o produto. Ele vende uma sensação, um sonho, uma experiência. A estátua não tem nada a ver com pilha, sofá, perfume, mas ela faz você atravessar a cidade, entrar na loja e se sentir num lugar especial. E aí é que está a mágica do varejo moderno. Os grandes não competem só pelo preço. Eles competem por atenção, por emoção, por identidade. E o Hang entendeu isso, antes de muita gente, com uma estátua de 35 metros na beira da estrada. Os donos do dinheiro é sobre enxergar o que está por trás das marcas que a gente vê todo dia. E a Havan é uma aula. Por trás da estátua gigante tem uma máquina de varejo e de crédito muito bem montada. Por trás do velho, polêmico, que tem uma estratégia de marketing afiadíssima. Você pode gostar dele ou não. Isso é com você. Mas negar a sacada empresarial é burrice. Fica com essa para pensar. Da próxima vez que você passar por uma van e ver aquela estátua, lembra que ela não está ali por acaso. Ela é provavelmente o outdoor mais barato e mais genial do varejo brasileiro. Uma criança de 7 anos deu essa ideia, e um filho de operário transformou em um império. Esse foi o Código 171, eu sou o NJ. Se você gostou, manda esse episódio só para uma pessoa, uma só. Segue a gente aqui no Spotify, no Instagram, @podcast Código 171. E se você estiver no YouTube, aperta para se inscrever e dá um gostei aqui, tá? Valeu, até a próxima!